Olá, eu sou o Thiago César Miersva, sou médico urologista e andrologista especialista em saúde sexual e reprodutiva masculina e hoje nós vamos falar sobre um tema que vem gerando muita discussão, um tema mais polêmico, um tema que vem sendo cada vez mais debatido, inclusive pelas sociedades médicas, que é os tipos de pacientes com pênis pequenos e também algumas dicas e avaliações necessárias nesses pacientes. Então, não esquece aí de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho de notificação, envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você conheça, porque essas informações são informações médicas e isso nos anima a continuar sempre produzindo conteúdos novos aqui para vocês. E deixe seus comentários, pode deixar suas dúvidas, tira suas dúvidas aqui nos comentários, pode fazer seu elogio, sua crítica, aproveita esse espaço aqui para se comunicar conosco. Bom, inicialmente, nós temos que entender que o paciente que vai ao consultório atrás de um tratamento estético para a questão do órgão genital é um paciente que merece atenção. Então, vamos começar falando sobre o paciente que busca o consultório. Aquele paciente que busca o consultório porque ele quer ter uma melhora no volume, no tamanho, no calibre do seu órgão sexual, ele vai ser classificado em algumas possíveis condições que levam a isso. O paciente mais frequente é aquele paciente que ele quer fazer uma melhoria, assim como é feito na cirurgia plástica. O paciente tem uma visão de que ele pode melhorar o seu órgão sexual, o pênis, no caso, o calibre, o comprimento, ou então deixar ele mais visível, mais aparente, no caso de um paciente obeso, um paciente que tem um pênis mais embutido, e ele vai atrás disso. Porém, é um paciente que não tem impacto na parte sexual. É um paciente que consegue ter sua vida sexual ativa, é normal, não tem nenhuma doença psiquiátrica, não tem nenhum transtorno psicológico e isso não é um problema para ele, mas é aquele paciente que busca uma melhoria. Assim como algumas pessoas buscam a cirurgia plástica para fazer um preenchimento, um labial, um botox, um tratamento de mamoplastia ou algum outro tratamento nesse sentido, alguns homens buscam o consultório através da avaliação de uma percepção, uma autoconfiança de que ele quer ter uma modificação, uma melhora, um tratamento nesse quesito. Então, esse é um perfil de paciente. Um outro perfil de paciente é o paciente que tem realmente um pênis pequeno que foi adquirido. Então, é um paciente que teve uma doença de Peyronie, uma fibrose, uma fratura de pênis, ou um paciente pós-prostatectomia. E esse paciente teve uma atrofia do pênis. Isso pode acontecer e um paciente pode ter uma redução no tamanho do pênis e isso pode ficar evidente que pode incomodá-lo. Existem alguns tratamentos para tentar restabelecer esse comprimento peniano, vai depender muito do que é o problema. Por exemplo, a doença de Peyronie. Existem tratamentos que são realizados, basicamente são tratamentos cirúrgicos, onde você vai tirar aquela curvatura ou aquela deformidade e restaurar, pelo menos parcialmente, o comprimento peniano. No encurtamento pós-prostatectomia também existem algumas condições que nós podemos realizar alguns tratamentos para que se recupere um pouco desse tamanho. O mesmo serve para pacientes que estão com pênis em desuso, que estão há muito tempo sem ter ereções, que acabam tendo um pouco de atrofia peniana. Um outro grupo de pacientes são os pacientes que têm um transtorno dismórfico corporal. Esse é um grupo que nós temos que ter muito cuidado na avaliação, embora seja um grupo pequeno de pacientes, são aqueles pacientes que têm uma aflição e um sofrimento muito grande pelo aspecto do seu pênis. Muitas vezes são pacientes que têm um pênis normal, mas que eles têm uma sensação, um sentimento muito grande de que tem um pênis pequeno. Pode ser ou não pequeno, né? Então, e isso traz impacto na sua vida, na sua qualidade, no seu relacionamento, no seu trabalho, em tudo isso daí. Esses pacientes, eles vão ser abordados de forma multidisciplinar. Então, aqui na clínica, nós temos terapeutas também que nos auxiliam nos tratamentos, e esse não é um paciente que vai para algum tratamento cirúrgico ou algum tratamento mesmo que seja não invasivo, é um paciente que precisa de um tratamento psicológico, ele precisa entender sobre o órgão, precisa entender um pouco melhor. Então, o tratamento é um paciente que realmente, às vezes, tem até risco de suicídio por causa do seu órgão genital. Então, realmente, esse paciente ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Também tem aquele paciente que é o paciente que nós falamos que é o paciente com síndrome do pênis pequeno, que é o paciente que a vida toda
se identifica como portador de pênis pequeno. Pode ser que ele tenha um pênis normal, ou às vezes até acima da média, ou pequeno mesmo, e ele se classifica como um paciente que tem uma queixa de pênis pequeno. Esse paciente, ele, seja na infância, durante a adolescência, pelos pais, em algum momento, por ver muita pornografia, ele se considera inferior. E isso também traz um transtorno para ele, um incômodo na sua qualidade de vida. E assim, esse paciente acaba também necessitando de um tratamento multidisciplinar. Ele precisa de uma avaliação e um tratamento inicialmente da sua aflição e do seu conflito com o tamanho peniano. Depois, se esse paciente realmente tiver um pênis pequeno, ele pode ser, após uma avaliação adequada, tratado de forma adequada com algum tratamento para aumento peniano. Também nós temos um outro grupo de paciente, que é o paciente chamado portador de micropênis. O que é isso? Na verdade, é uma definição médica, que é um paciente que tem um pênis 2,5 desvios padrões da normalidade. Então, isso pode ser feito, tem um gráfico, né, já na infância, que pode ser medido, e na idade adulta, basicamente é um pênis que, esticado do púbis ao meato, ele vai ter um tamanho de aproximadamente 9,3 centímetros. Então, esse paciente portador de micropênis, ele pode ter uma dificuldade, inclusive, para a relação sexual. Então, é um paciente que vai valer a pena realmente um acompanhamento multidisciplinar e que também, muitas vezes, é necessário algum tipo de tratamento complementar. Por isso, o diagnóstico precoce é importante e também é muito importante que a avaliação seja feita de forma adequada, porque dependendo da idade é possível fazer tratamentos para endocrinopatias, para alguma doença endocrinológica. Também existem doenças genéticas que fazem isso, então alguns tratamentos cirúrgicos futuros também podem ser necessários, porque nós não vamos corrigir isso com tratamento clínico. Então esses são os principais tipos de pacientes que buscam o consultório com a queixa de pênis pequeno.